pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para o curso Reta Final. E dessa vez, reta final aí para o concurso do ISS Manaus. Então, nosso curso aqui será um curso direcionado aí para o concurso do ISS Manaus e focado aí na banca FCC. Resolveremos aí durante o curso questões de 2008, Cefaz Goiás, Cefaz Santa Catarina, ISS São Luís, tudo de área fiscal aí, não é? E já questões agora de 2019. Nós tivemos questões, não é? Analista de fomento do Amapá 2019, inclusive nós vamos resolver aí já na aula de hoje, questões de 2019. Beleza? Então nós vamos fazer revisões dos tópicos e resolver questões. Aí você deve estar pensando, Silvio, e esse edital todo aí do ISS Manaus, o que é que você acha? Olha só, às vezes a FCC bota de um jeito, coloca lá aquela coisa toda, né? Conceitos básicos, tudo, introdutórios, e vem aquele edital imenso, e depois cobra mais ou menos as mesmas coisas. Ou seja, é previsível, né? O edital, às vezes, eles colocam com outra roupagem, mas uma prova previsível aí da FCC. Ah, Silvio, mas está lá pronunciamentos, eu terei que estudar todos os pronunciamentos contábeis? Não, pessoal, você vai estudar os pronunciamentos contábeis de acordo com os temas que tem lá. Então, por exemplo, está lá imobilizado. Aí você tem que saber imobilizado de acordo com o CPC 27, intangível de acordo com o CPC 04, com a lei e com o CPC 04, perfeito? Mas você não vai, por exemplo, precisar estudar o CPC 09, que trata de quê? De DVA, porque DVA não vai estar no edital. Certo? Nosso curso vai ser um curso que nós vamos começar aí do zero, né? Mesmo edital já né, colocando lá aqueles assuntos lá de ativo e passivo e tudo, mas a gente vai ver aquelas noções básicas de forma rápida, porque hoje mesmo nós já vamos resolver aquelas questões de empréstimo, de debêntures pesadas, certo? Então se você pegar, se eu já tenho uma base, então pula aí essas primeiras questões aí, essas primeiras de pronunciamento, CPC 00, vai logo direto lá para a questão, né, 30, dá uma adiantada, porque essa parte aqui a gente vai fazer um nivelamento, perfeito? Ah, Silvio, mas então quer dizer que você acha que é tão previsível assim? Diz então o que é que você acha que vai cair aí nessa prova, né, de contabilidade. Olha só, prova de contabilidade para mim serão 12 questões, certo? 12 questões aí, algo em torno de 12 questões. Então, nós vamos ter aí questões, olha só, teremos questões de instrumento financeiro, certo? Avaliador custo amortizado, né? Aquela coisa de valor justo por meio de resultado, por meio de resultados abrangentes, né? Aí nós vamos ter aqui previsível, questão de quê, Silvio? De provisão, né? Provisão, com certeza a gente vai ter questões lá de provisão, certo? Nós vamos ter questões de empréstimo, certeza, seja, né, com empréstimo, seja lá com debêntures, mas naquela mesma linha ali de empréstimos. Teremos questões do imobilizado, certo? Imobilizado, certeza. Né? Teremos questões, né, do intangível. Teremos questões, aqui está certo, logo lá né, no início lá de teste de recuperabilidade. Teremos questões sim de teste de recuperabilidade. Beleza. Além disso aqui nós vamos ter questões, olha, de operações com mercadorias, né? Questões não, uma questão. Operação com mercadoria, uma questão. Certo? Nós vamos ter uma questão lá de ajuste a valor presente. Certo? Ajuste a valor presente. Nós vamos ter uma questão lá de distribuição do lucro. Aquela parte de quê, Silvio? Aquela parte lá de reserva, né? Reserva, toda aquela parte lá de dividendos. Beleza. Nós vamos ter uma questão de método de investimento. E vem lá com o MEP, método da equivalência patrimonial. Nós vamos ter outra questão que vai ser de DFC. Silvio, mas DFC não vão cair 3 questões. Pessoal, cair 3 questões é quando tem prova de contabilidade geral, contabilidade avançada, vem aquela quantidade de questões grande, né? Uma prova de poucas questões, porque o ISS Manaus, a banca não definiu o número de questões por prova. A gente está imaginando que sejam 12. Então, em 12, possivelmente caia uma de DFC, no máximo 2. Eu acredito em uma, certo? E 12, né, a questão de quê? De índice, certo? De índice aí. Inclusive, vem mais ou menos nessa ordem aí.
Ah, Silvio, será se só essas 12? Então só vai estudar essas 12. Olha só, pessoal, aí o que é que acontece? De vez em quando ela pode colocar uma questão do CPC 00, né? Ela pode colocar uma outra questão, né? Lá de DRE. DRE tá né? No edital, certo? Mas o desenho da FCC para essa prova são essas 12 questões aqui. Beleza? Esse é o desenho aí que a gente espera aí para essa prova. Então, vamos lá, né? A gente vai fazendo, né? Nas questões, principalmente essas primeiras questões, não há nem necessidade ainda da gente fazer a revisão, a gente já vai revisando nas próprias questões. Perfeito? Então vamos nessa! Partiu ISS Manaus! Então, para a gente dar uma nivelada aí do CPC 00 sobre a estrutura conceitual para a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis, considere. A estrutura conceitual aplica-se à forma e ao conteúdo das informações adicionais fornecidas para atender às necessidades da administração da empresa. Pessoal, qual é a grande coisa, né, das informações, das demonstrações contábeis? É fornecer informações úteis para quem? Para os usuários externos. Não é para atender necessidade de administração, não. A administração tem aquelas informações internamente. Beleza? Então não é essa aí. Beleza, portanto, aí falso, né? O objetivo das demonstrações contábeis é fornecer informações que sejam úteis a um grande número de usuários em suas avaliações e tomada de decisões econômicas. Exatamente. A grande coisa das demonstrações é fornecer essas informações úteis para auxiliar os usuários na tomada de decisões. Certo? Aí nós temos os usuários primários, que são quem, Silvio? Os usuários primários. Os investidores, certo? Os credores por empréstimos e os outros credores. Esses são usuários aí, né, da informação contábil, né? Aí nós temos aí, ó, portanto, verdadeiro, né? As demonstrações são os usuários primários. As demonstrações contábeis são preparadas com base no pressuposto de que a entidade não tem a intenção nem a necessidade de entrar em liquidação, nem reduzir materialmente a escala de suas operações. Isso é verdadeiro, as demonstrações contábeis elas são com base nesse pressuposto. Esse é o pressuposto da continuidade. Certo? É por isso que né, as demonstrações elas vão ser, né, elaboradas de acordo com o regime da competência. Porque se não tivesse essa continuidade, não tinha sentido, teria que ser o quê? Regime de caixa. Mas se lembrando que nem todas as demonstrações são de acordo com o regime de competência, porque nós temos a DFC, que é de acordo com o quê? Com o regime de caixa. Perfeito. As informações sobre assunto complexo que dificultam a compreensibilidade para alguns usuários da contabilidade devem ser excluídas das demonstrações contábeis. Olha só, né, para que a informação seja útil para auxiliar os usuários na tomada de decisões, elas são revestidas de características. Aí nós temos as características qualitativas fundamentais. Quais são as características fundamentais? Relevância, certo? Relevância e representação fidedigna, certo? E temos as características qualitativas de melhoria, são que melhoram, né? Para que a informação seja útil na tomada de decisão, ela tem que ser simultaneamente relevante e representar fidedignamente o que ela se propõe. Mas existem características que não são revestidas de fundamentais, mas elas melhoram a qualidade da informação. Aí nós temos o que? Compreensibilidade, nós temos a comparabilidade, nós temos a verificabilidade e nós temos a tempestividade, certo? Essas são as características, tempestividade. Essas são as características de melhoria. Não reveste de fundamental, mas melhora a qualidade da informação. Aí o que é que acontece, pessoal? Aí a informação, sempre que possível, ela deve ser compreensiva. Beleza. Mas se for uma informação relevante, pessoal, que influencia na decisão dos usuários, ela tem que estar, mesmo que ela seja o quê? Uma informação complexa, certo? Mesmo que ela seja em braille. Ela tem que estar, por quê? Porque é relevante. A relevante é uma característica fundamental, ela tem que predominar. Essas aqui, elas melhoram a qualidade da informação, certo? Então, portanto, aí falso, né? O item 2 e 3, que são itens verdadeiros, portanto, alternativa aí, letra B de bola. Beleza.
Lá, questão de número 2, sobre a estrutura conceitual para elaboração e divulgação de relatório contábil e financeiro, considere. As autoridades tributárias podem determinar exigência específica para atender a seus próprios interesses e, consequentemente, mudar a estrutura conceitual para a elaboração e divulgação do relatório contábil e financeiro de propósito geral. Falso. Ela pode até determinar exigência específica, mas desde que não mude o quê? A estrutura conceitual, certo? Desde que não mude essa estrutura conceitual, e estrutura conceitual é o CPC 00, né? Portanto, falso. A avaliação da administração da entidade quanto à responsabilidade que lhe tenha sido conferido e quanto à qualidade de seu desempenho e de sua prestação de contas é uma das necessidades comuns da maioria dos usuários do relatório contábil e financeiro de propósito geral. Isso é verdadeiro, porque o que é que acontece? Os usuários, a gente falou dos usuários primários, investidores, credores por empréstimo e outros credores, muitas vezes ele tem necessidade, muitas informações do quê? Diferentes, certo? E às vezes até contraditórias. Por exemplo, né, o investidor ele quer que a empresa o quê? Dê lucro, né? O que está emprestando dinheiro, o credor por empréstimo, ele quer sugar juros, né? Retorno do capital. Então são interesses aí distintos, certo? Mas essa coisa da avaliação da administração da entidade, quanto à responsabilidade que ali tenha sido conferida e quanto à qualidade de seu desempenho, é uma necessidade comum da maioria dos usuários do relatório contábil de propósito geral. Isso aí está lá no CPC 00. O regime de competência retrata com propriedade os efeitos de transação e outros eventos e circunstâncias sobre os recursos econômicos e reivindicações. Olha só, quando ele fala desse jeito, ó, pessoal, recursos econômicos. Por isso que às vezes CPC é um negócio chato, às vezes do pessoal ler. Sobre os recursos econômicos, está falando sobre os ativos. E reivindicações, passivo, certo? Da entidade que reporta a informação nos períodos em que ditos efeitos são produzidos. Regime de competência é isso mesmo. Aí o que é que acontece? Não é? Tirou-se. A gente não tem mais a resolução 750 dos princípios contábeis, certo? Ah, sim, mas os princípios deixou de existir? Não, aqui, ó, porque os princípios eles são tratados hoje nas normas de contabilidade. Né? Então tá lá, o regime retrata com propriedade. Isso está me falando do princípio de quê? Do regime de competência, é o princípio de competência. Nós vimos na questão anterior o princípio de quê? Da continuidade. A comparabilidade é a característica qualitativa que define o uso do mesmo método para os mesmos itens, tanto de um período para outro, quanto, né, considerando a mesma entidade que reporta informação, quanto para um único período de entidade. Falso. Comparabilidade é a característica que vai permitir os usuários identificar e compreender a diferença e a similaridade entre os itens, certo? Isso é comparabilidade. Então, você, para comparar, você tem que ter mais de um item. Ele está me dizendo aqui para os mesmos itens. Comparabilidade, você tem que ter no mínimo 2 itens para que você possa comparar. Agora, para que você compare, é necessário que você tenha o quê? Consistência. Você tem que comparar coisas consistentes. Então, quando ele fala aí, comparabilidade, isso aqui ele está definindo a consistência. Consistência é a característica, né, que define o uso dos mesmos métodos para os mesmos itens. E ela não é uma característica de melhoria, certo? Para os mesmos itens, tanto de um período para outro, considerando a mesma entidade que reporta a informação, quanto para um único período entre entidades, certo? Então é isso aí, é aplicar os mesmos métodos para os mesmos itens. Isso é o quê? Isso é consistência, certo? E não comparabilidade, portanto, falso. Comparabilidade vai permitir você identificar e compreender a similaridade e a diferença entre os itens. Para que você compare o fim, a atividade fim, o meio tem que ser o quê? Tem que haver consistência, beleza? Então, portanto, o falso, o item 2 e 3 são itens verdadeiros, portanto, alternativa correta aí, letra B de bola. Questão 3, a empresa Ágil S.A. entregou um terreno ao banco para a liquidação de um empréstimo. Pode-se afirmar que o evento evidencia. Olha só, ela entregou um terreno para a liquidação de um empréstimo. Então, a empresa ela tinha um passivo, ó, empréstimo, certo? Empréstimo. E ela pegou, para liquidar esse passivo, ela pegou e entregou o quê? Um terreno, certo? Um terreno para liquidar o passivo. Então, o que é que acontece, pessoal? Aí está lá no pronunciamento, né, que o ativo são os recursos controlados, decorrentes de eventos passados, que espera que ele gere o quê? Benefícios econômicos futuros para a empresa. O ativo é isso. Espera que ele gere futuros benefícios. Se não gerar futuros benefícios, se não for provável que vai gerar benefício para a empresa, aquilo não pode ser classificado no ativo, certo? Isso é básico, tem que ser provável que vai gerar benefícios.
Aí o que que acontece, pessoal? Aí tem as maneiras de gerar benefício, né? Ou seja, você pode usar, né, como um ativo, você pode usar na produção, né, de outros ativos, comercialização, venda de outros ativos. Quer dizer, ou seja, você pode ter uma máquina que vai ser usado. Isso é uma maneira de gerar benefícios, certo? Você pode utilizar para, caixa, por exemplo, para pagamento de uma dívida. Pode, né? É uma maneira dele gerar benefícios, certo? E você pode utilizar, pessoal, olha só, você pode utilizar, né? Para que mais? Você pode usar para distribuição aos sócios. Pode, né? O ativo ele pode ser utilizado para distribuição ao sócio. Trocado por outros ativos? Pode. E como eu falei, pode ser utilizado para liquidar um passivo. Pode. Como assim, Silvio? Isso é uma maneira que você pode liquidar um passivo através de ativo. Ó, você pega aqui, né? Em vez de pagar esse passivo, você dá esse ativo, certo? Então, quando você está fazendo isso, é uma maneira, olha só, entregou um terreno ao banco para a liquidação do empréstimo. Então, se eu estou utilizando isso aqui para pagar o empréstimo, isso gerou o quê? Gerou benefícios, que eu liquidei a dívida, certo? Então, é uma das formas de gerar benefício. Né? Nós temos lá, ativo pode ser trocado por outro ativo, distribuído para os sócios, ou o quê? Utilizado para liquidar o passivo, certo? Então, quando você entregou um terreno ao banco para a liquidação de um empréstimo, pode-se afirmar que o evento evidencia o quê? A fruição do benefício econômico futuro. Né? A fruição do benefício. Ele tinha um benefício com isso aqui e isso fruiu para o pagamento da dívida. Um aumento patrimonial pela redução do passivo? Não, porque você reduziu o ativo e reduziu o passivo igualzinho. Uma redução da demonstração de fluxo de caixa? Não, né? Você não teve, né? Você liquidou o passivo, mas não houve saída de quê? De recursos. Uma perda de valor recuperável? Não. Uma operação de hedge account? Não, né? Portanto, a alternativa correta aí da questão 3, alternativa letra A. É uma maneira de gerar benefício, a fruição de um benefício econômico futuro. Questão de número 4. Analise as alternativas abaixo em relação a ativo e passivo e assinale a alternativa que não está correta. Ao avaliar se um item se enquadra na definição de ativo ou passivo, deve-se atentar para a sua essência e realidade econômica, e não para a sua forma, né? E não apenas para a sua forma legal. Isso é o quê? É verdadeiro. Aquela coisa da essência deve prevalecer sobre o quê? Sobre os aspectos formais, né? Então deve para a sua essência e realidade e não apenas para a sua forma legal. Muitas vezes você tem o quê? A propriedade e você não registra aquilo no ativo. Por quê? Porque, né, você não controla, os benefícios não vão ser gerados a favor de sua empresa. Certo? Então isso aqui é verdadeiro, ele pede para você assinalar a falsa. O ativo, né? Tá lá no edital, definição de ativo, passivo, PL, né? Então tá aí. O ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que resulte o quê? Futuros benefícios econômicos para a entidade. É o tripé do ativo, ó. Recurso controlado pela empresa, decorrente de quê? De eventos passados e quê? E futuro benefício econômico para a empresa. Esse é o tripé. Isso é verdadeiro. Passivo é uma obrigação presente, ó, o tripé do passivo, obrigação presente, dívida presente, derivada de eventos já ocorridos, para cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos capazes de gerar benefício econômico. Certo? Olha só, e se espera que resulte em saída, porque muitas vezes pode ter, né, passivo que não haja saída de recursos. E olha só, não são recursos o quê? Financeiro não tem que pagar não. Muitas vezes para liquidar um passivo, você pode pegar, entregar um bem, entregar um terreno, você pode prestar um serviço, você pode ter um passivo que seja uma receita antecipada de serviço. Como é que você liquida? Prestando serviço. Então é uma dívida presente, derivada de eventos ocorridos, eventos passados, para cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos capaz de gerar benefício econômico. Isso é verdadeiro. As definições de ativo e passivo identificam os seus aspectos essenciais, bem como especifica os critérios que precisam ser atendidos para que possa ser reconhecido no balanço. Falso. Ó, a definição é só isso aqui. Não tem uns critérios para reconhecimento, não. Por exemplo, os critérios para reconhecimento do ativo tem que ser provável que os benefícios fluirão para a entidade e o custo ou valor você conseguir mensurar com segurança. Mesma coisa do passivo. Certo? Você tem que conseguir mensurar com segurança. Então, na definição, não tem os critérios de reconhecimento. Uma coisa é definição, outra coisa é critérios de reconhecimento e outra coisa vai ser mensuração. O que é mensuração? É você dar valores
ó, monetários, quantificar monetariamente aquele ativo, aquele passivo, aquela receita e aquela despesa. Isso sim que é mensuração, certo? Definição não tem nada a ver com reconhecimento, que é trazido de outra forma. Né? Na definição não tem os critérios de reconhecimento. Reconhecimento tem que ser provável que os benefícios fluirão para a empresa e você conseguir mensurar com segurança. Portanto, né, essa aqui é falsa, ele pede para você assinalar a falsa, portanto, matou aí. Né, a alternativa correta, letra D de dado. A questão é, substância física não é essencial à existência de um ativo. Isso é verdadeiro. Você não precisa ter corpo, matéria, para que seja substância, para que seja um ativo. A exemplo, nós temos o quê? Os ativos intangíveis. Beleza? Matou, 4, letra D. Questão 5. De acordo com o disposto na estrutura conceitual da contabilidade, atualmente vigente em nosso país, um recurso para ser contabilizado, né, como ativo precisa obrigatoriamente ser de propriedade formal da entidade. Não. A empresa não precisa ter a propriedade, né, desde que, né, ela controle e os recursos fluirão para ela. Uma obrigação futura que não é resultado de eventos passados pode ser contabilizada como passivo. Falso. Para que seja passivo tem que ser uma obrigação presente. Falso. As receitas, né, são aumento de ativos ou diminuição de passivo, que tem como consequência aumento no PL, resultante de transação da entidade com seus sócios acionistas. Até aqui, pessoal, estava tudo certo. Ó, a definição de receita, receitas são aumentos de ativo ou diminuição de passivo, que tem como consequência aumento do PL. Toda receita aumenta o PL. E que não são resultantes das transações com sócios na qualidade de acionista. Por quê? Porque essas transações com sócio na qualidade de acionista seriam um exemplo, uma integralização de capital. Ó, débito de caixa e crédito de capital. Esse fato aqui, ele vai aumentar o PL, que você creditou o PL, mas isso não é receita. Por quê? Porque é a transação com os sócios, certo? Então as receitas são aumentos de ativos ou diminuição de passivo, que tem como consequência aumento do PL, resultantes de transações da entidade com seus sócios ou acionistas, né? Então, exceto, né, e que não são resultantes, portanto, falso. É falso aí também. O valor do patrimônio líquido de uma entidade com fins lucrativos não pode ser menor que zero. Falso, né? O PL ele pode ser maior, menor ou igual a zero. Se o ativo for maior do que o passivo exigível, o PL maior que zero. Ativo igual ao passivo exigível, PL igual a zero. Ativo menor do que o passivo exigível, PL menor que zero. Situação de passiva descoberto. Toda despesa implica uma diminuição de PL. Beleza, assim como toda receita implica um aumento. Mas nem toda diminuição do PL resultante é uma despesa. Beleza, isso é verdadeiro. Ó, toda despesa diminui PL. Porque a despesa, ou ela diminui o ativo, ou ela aumenta o passivo. Ou diminui ativo ou aumenta passivo, sempre. Né? A contrapartida da despesa, ou ela diminui o ativo ou ela aumenta o passivo. Então ela sempre vai diminuir o PL. Mas nem toda redução do PL é despesa. Ah, Silvio, dá um exemplo aí. Quando você vai distribuir dividendos, por exemplo, você debita lucros acumulados e credita o quê? Dividendos a pagar. Esse lançamento aqui, você está debitando o PL, logo o PL vai se reduzir. E isso não é uma despesa. Beleza? Portanto, a alternativa correta da questão 5, letra E. Questão 6 aí, pessoal. De acordo com a estrutura conceitual para elaboração e apresentação das demonstrações contábeis, aprovada pela resolução CFC número 1121 de 2008, passivo é uma obrigação presente da entidade, resultante de eventos passados cuja liquidação implique desembolso de recursos da entidade e cujo valor possa ser medido com precisão, evitando-se o uso de estimativa. Falso, né? Olha só, primeiro implique desembolso de recursos. A gente viu que é provável que haja saída de recurso econômico, não quer dizer desembolso financeiro. E é provável, você pode ter uma liquidação do ativo através de um perdão, né? Então não é provável que haja uma saída de recurso e não é recurso financeiro. E além de tudo, ele diz aí cujo valor possa ser medido com precisão. Falso, né? Contabilidade é feita de estimativas. Ativo é um recurso de propriedade da entidade. Falso. Não necessariamente a empresa precisa ter a propriedade, desde que ela controle os recursos e seja provável que os benefícios fluirão para ela. Receitas são aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil. Beleza. Sobre a forma de entrada de recursos ou aumento de ativo. Beleza. Ou diminuição de passivo que resulte em aumento do PL. Beleza. Toda receita aumenta PL. Mas nem todo aumento de PL é receita. Certo? E que sejam provenientes da transação com terceiros. Verdadeiro.
Porque o pronunciamento, ele fala isso aí todo, e fala assim, e desde que não seja aporte dos sócios. Porque se for aporte dos sócios, aumenta o ativo, aumenta o PL e não são receitas. Então, receitas que sejam provenientes de quê? De transação com terceiros. Isso aqui está tudo correto, verdadeiro. Despesas são decréscimo dos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma de saída de recursos ou redução de ativos ou incremento em passivos, que resultem em decréscimo do PL. Toda despesa diminui o PL, mas nem toda redução de PL é despesa. E que sejam provenientes de distribuição dos proprietários da entidade, falso, né? E que não sejam provenientes de distribuição do proprietário. Por quê? Porque a distribuição de dividendos, você diminui o PL, e aquilo não é despesa, certo? Não é despesa. Beleza? Então, até ali estava tudo certo. E que não são provenientes da distribuição aos proprietários da entidade. Portanto, item falso. O valor atribuído aos estoques é mensurado adotando-se o maior valor entre o custo de aquisição e o custo corrente de reposição. Falso, né? O valor do estoque é o menor valor entre o custo de aquisição e o valor realizável líquido, certo? O custo de aquisição e o valor realizável líquido, portanto, falso, alternativa correta da questão 6, letra C. Beleza? Então vamos aí para a próxima. Questão 7, sobre as características qualitativas fundamentais da informação contábil e financeira, considere. Nós falamos das características qualitativas. Informação contábil financeira relevante é aquela capaz de fazer a diferença nas decisões que possam ser tomadas por seus usuários. Isso que é informação relevante. É aquela que é capaz de fazer a diferença na tomada de decisões. Comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e materialidade são características que melhoram. Não, é comparabilidade, verificabilidade, tempestividade, e eu falei para você. Qual é a outra? Compreensibilidade. Comparabilidade refere ao uso do mesmo método para os mesmos itens, tanto de um período para outro, considerando a mesma entidade que reporta informação, quanto para um único período entre entidades. Falso, ele está me falando aqui de quem? Da consistência. Esse comparabilidade com consistência eles adoram, né? Colocam direto. Verificabilidade significa que diferentes observadores, cônscios independentes, podem chegar a um consenso. Beleza, embora não chegue o quê? Necessariamente, olha, não vamos chegar necessariamente a um completo acordo, quanto ao retrato de uma realidade econômica, em particular, ser uma representação fidedigna. É isso mesmo, essa verificabilidade ela pode ser direta ou indireta, né? Direta é você ir lá contar um estoque, chegar a determinados valores ali, a um consenso, ou você pode chegar através do valor de um estoque, através de quê? Do custo da mercadoria vendida, através dos documentos lá da empresa, né? Da sua ficha de estoque. Portanto, verdadeiro, né? Nós temos aí o item 1 e 4, item verdadeiro. Portanto, alternativa correta, letra E. Próxima questão. O pronunciamento contábil emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis apresenta no capítulo 3, item Q7, a seguinte afirmativa. A informação contábil financeira é capaz de fazer diferença nas decisões se tiver valor preditivo, valor confirmatório ou ambos. Informação relevante, né? Ela tem valor preditivo, valor confirmatório ou ambos. Pode-se afirmar que uma informação tem valor preditivo se o valor representado. Valor preditivo, aí o próprio pronunciamento diz, não é, né, ser uma projeção, não é ser uma estimativa. É predizer na ótica do usuário os resultados futuros da empresa. Então, na ótica dele, permita que ele venha predizer os resultados futuros da empresa. Corresponde a uma predição do que vai acontecer? Não. É na ótica do usuário. Corresponde a uma projeção do que vai acontecer? Não. Corresponde a uma estimativa do que vai acontecer? Não. Permite aos usuários, eles mesmos, fazer o quê? As suas predições. Então, na ótica do usuário, corresponde exatamente o que vai ocorrer? Não. Certo? Então, permitir aos usuários fazer suas predições, portanto, alternativa letra D de dado. Questão 9, né, em relação aos fatores que podem ocasionar variações nos componentes patrimoniais, ativos e passivos, após serem integrados ao patrimônio, considere as afirmativas a seguir. Né? Então, eles, né, normalmente, o que é que acontece? O bem ele vai ser registrado pelo custo histórico, né, que é o valor em caixa, por exemplo, do ativo, é o valor em caixa, o equivalente de caixa que você pagaria para adquirir aquele ativo na data da aquisição, né? Lá naquela data da aquisição. Aí você registra pelo custo histórico, mas vai ficar sempre pelo custo histórico? Não. Aí nós vamos ter as variáveis, né? Custo corrente, valor realizável, valor justo, valor presente. E aí, né, a gente precisa saber essas informações.
Atualização monetária. Ele fala aí, os efeitos da alteração do poder aquisitivo na moeda nacional devem ser reconhecidos nos registros contábeis, por meio de ajustamento da expressão formal dos valores dos componentes patrimoniais. Isso é verdadeiro. Olha só, não existe mais a correção monetária que era decorrente da lei, mas nós temos a atualização monetária, decorrente de contratos. Em determinada situação você tem que atualizar o quê? Uma dívida. Então isso aí, a atualização, é você reconhecer o quê? A alteração, a perda do poder aquisitivo da moeda nacional nas demonstrações contábeis. Verdadeiro. 2, aí o valor justo. Os ativos são reconhecidos pelos valores em caixa ou equivalente de caixa, os quais teria de ser pago, né? Olha, valor justo do ativo. São reconhecidos pelos valores em caixa, equivalente de caixa, os quais teriam de ser pago se esse ativo ou ativo equivalente fosse adquirido na época das demonstrações contábeis. Falso. Isso não é o conceito de valor justo. O valor pago para adquirir na época das demonstrações contábeis, isso é o custo corrente, certo? Custo corrente do ativo, o valor pago para adquirir aquele ativo na época das demonstrações contábeis. Custo corrente do passivo é o valor pago para você liquidar aquela dívida na época das demonstrações contábeis. Portanto, falso aí. Custo corrente, os passivos são reconhecidos pelos valores em caixa, equivalente de caixa não descontado, que seriam necessários para liquidar a obrigação na data ou no período das demonstrações contábeis. Verdadeiro. Porque aqui, ó, o conceito de custo corrente de passivo, certo? Lá, aqui em cima, era o conceito de custo corrente de quê? De ativo. Custo corrente de passivo é o valor para você liquidar aquela dívida na época das demonstrações contábeis. Beleza. Valor presente, os ativos são mantidos pelo valor presente, descontado. É o único valor presente que é descontado. Todos os outros vão ser o quê? Não descontados. Do fluxo, ó, de entrada líquida de caixa que se espera que seja gerado pelo item no curso normal aí das operações de uma entidade. Isso é verdadeiro, só lembrando que ativo, ó, os ativos, pelo fluxo de entrada líquida. Se fosse valor presente do passivo, seria pelo fluxo de quê? De saída. Pelo fluxo futuro de saída líquida de caixa, certo? Definição só muda isso aí, valor presente de ativo, valor presente de passivo. Beleza? Portanto, verdadeiro, né? 3 verdadeiro, 1, 3 e 4 itens verdadeiros. Portanto, alternativa correta aí, letra C. Próxima questão. A empresa Plique S.A. ajustou o valor em sua contabilidade de um CDB, refletindo o valor de mercado do papel. Ó, refletindo lá o valor de mercado do papel. Esse procedimento contábil evidencia que o CDB passou a estar registrado. Passou a estar registrado de que forma, pessoal? Passou a registrado o valor de mercado. O valor de mercado é o quê? É uma das formas de você achar o quê? O valor justo. Portanto, questão 10, alternativa correta aí, letra B de bola. Beleza? Então aqui a gente dá uma paradinha aí para tomar água e a gente volta já já aí com muito mais questões. Até já!